Bom dia a todos e a todas. O nosso encontro de hoje vai ser para tratar da nova atualização chamada Monitoramento de Contatos, contida dentro do ESUS Notifica. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernanda Vieira, estarei com vocês durante essa aula. Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. O intuito dessa nossa aula vai ser ter as noções básicas de um monitoramento de contatos, certo? Realizar o acesso a essa nova atualização e como preencher, saber quem pode preencher essa nova atualização, fazer esses monitoramentos e como realizar a exportação do banco. Bom, então eu coloquei aqui uma introduçãozinha para a gente se familiarizar. Já está contido essa parte dentro do manual epidemiológico, dentro do guia de vigilância epidemiológico do Ministério da Saúde, se não me falha a memória, a partir da página 29. Então, só para a gente entender um pouquinho, o que é que a gente tem como rastreio de contatos? É uma medida de saúde pública que busca identificar todos os contatos próximos de um caso suspeito e ou confirmado de COVID que teve nos 2 dias, 48 horas antes do início dos sintomas, proximidade, colocando-os em isolamento domiciliar. O objetivo desse isolamento domiciliar é diminuir a propagação da COVID-19, pois os contatos próximos podem iniciar a transmissão do vírus mesmo antes de estarem sintomáticos, ou seja, mesmo estando assintomáticos, eles podem estar realizando tem essa probabilidade de ter essa transmissibilidade. Para essa estratégia ser mais efetiva, se recomenda que esse isolamento seja realizado a partir do caso suspeito. Dessa forma, é possível isolar novos casos e prevenir o surgimento de uma próxima geração de infecções a partir do caso índice. Esse monitoramento de contato ele deve ser realizado com o intuito de identificar precocemente os sinais e sintomas e, a partir da suspeita, orientar a busca de atendimento médico. O monitoramento de contato é uma estratégia fundamental para o controle da COVID-19. Aqui nós temos os objetivos desse rastreamento, isolamento e monitoramento de contatos. Então, vai ser identificar, isolar, monitorar os contatos próximos dos casos confirmados de COVID-19, identificar oportunamente possíveis casos de COVID em indivíduos assintomáticos, orientar a busca do atendimento médico precoce e interromper a cadeia de transmissão, diminuindo o número de casos novos de COVID. Então, vamos à definição de caso. Vocês vão ver que na definição de caso, ele trata mais especificamente do caso confirmado, tá? Mas o ideal é que seja feito tanto no caso confirmado, como também no caso que é suspeito. Então, a definição de um contato é aquela pessoa que teve um contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, 48 horas até 10 dias após a data de início de sintomas. Isso para os casos confirmados sintomáticos, ou após a data de coleta de exame do caso que foi confirmado, porém ele é assintomático. Lembrando que a gente só considera o caso confirmado assintomático através de teste de antígeno e teste de RT-PCR detectável. Bom, para fins de definição de caso, como ele fala aqui em contato próximo, o que seria um contato próximo? Vai ser aquela pessoa que esteve a menos de 1 metro de distância por pelo menos 15 minutos, com o caso confirmado, os dois sem a máscara de proteção facial ou com a utilização incorreta da máscara. Também vai ser considerado contato próximo quem teve contato físico, seja apertando as mãos de um caso confirmado. Podemos considerar também com esse tipo de contato os profissionais de saúde que prestaram assistência a um caso confirmado sem a utilização do EPI ou com o EPI danificado. E também podemos constatar também que é um contato próximo aqueles casos que residem no mesmo domicílio ou que dormem no mesmo alojamento, enfim.
Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha que vocês vão encontrar no Guia de Vigilância Epidemiológica, que ele fala um pouquinho de quais são os nossos possíveis cenários. Vocês vão observar que eu deixei listado aqui o primeiro e o segundo, mas nesse momento da pandemia a gente se encontra mais realmente no segundo, mas vamos lá. O primeiro cenário, a gente tem aqui 3 possibilidades, né, onde a gente só tem casos importados, ou quando a gente tem casos autóctones esporádicos, que são aqueles casos que se contaminaram dentro do nosso território, ou clusters localizados. Ou seja, isso aqui geralmente acontece no iniciozinho da pandemia, e muitos dos municípios, no início da pandemia, realizaram essas ações de identificar, capacitar e manter as equipes de investigadores prontos para iniciar o rastreio do primeiro caso identificado, que todos os casos de contatos próximos fossem rapidamente identificados e rastreados e monitorados também até pelo menos 10 dias. Isso aconteceu lá no iniciozinho da pandemia. Hoje, nós já estamos numa situação de transmissão comunitária, tá? Então, nós temos aqui, quando a transmissão é intensa e disseminada no território, o rastreamento de contato pode ser difícil de operacionalizar, mas deve ser realizado sempre que possível, priorizando os contatos domiciliares de trabalhadores de saúde, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores de atividade de alto risco, por exemplo, de casas de repouso, penitenciários, alojamentos e etc. Lembrando que ele traz esse cenário da gente priorizar quando a gente não tem quantidade, digamos assim, a gente não tem como realizar de todos os contatos, mas o ideal é que se faça realmente o rastreio de todos os contatos. Mas numa situação realmente de explosão de casos, a gente tem que saber por onde começar e quem priorizar. Aqui um fluxograma rápido, onde nós temos tanto o atendimento do caso suspeito de Covid-19, como na identificação de um caso confirmado de Covid-19, deve-se iniciar o rastreio de contatos. Através da entrevista desse caso suspeito e ou confirmado, nós vamos identificar quem são os contatos e orientar como será o monitoramento. É importante informar para as pessoas como vai se proceder. Listar esses contatos no verso da ficha de notificação do SUS Notifica, que muitos de vocês já receberam, já tem disponível pelo Ministério da Saúde. Digitar as informações dos contatos no SUS no módulo de monitoramento de contatos e iniciar o monitoramento de contatos. Deixa eu só passar aqui. Aqui é um recorte para mostrar a novidade da ficha, que é justamente essa parte de rastreamento de contatos. Essa primeira e a segunda coluna, que é o ID do caso-fonte e o ID do contato, é geralmente preenchido automaticamente pelo sistema, então o pessoal que está realmente captando os casos, que são muitas vezes os perfis de autocadastro, perfis municipais, eles vão estar preenchendo a partir do nome completo do contato, CPF, telefone 1 e 2, relação com o caso, né, saber se foi contato domiciliar, enfim, na escola, e a data do último contato. Aqui é a ficha individual de monitoramento de contato. Então, cada indivíduo que foi citado lá naquele rastreio, ele vai ter uma fichinha dessa. Essa fichinha, ela deve ser preenchida da seguinte forma: a cada dia que se for ligar para o paciente, a gente sabe que nesse momento é importante que a gente diminua a transmissibilidade. Então, muitas vezes, esse monitoramento ele é feito à distância, seja por mensagem de WhatsApp, seja por ligação, por videoconferência, porém, existem alguns municípios que fazem esse monitoramento realmente em loco, tá? Então, cada dia que foi feito esse monitoramento vai ser colocado aqui. Se o paciente ele está bem, ele foi contactado, ele está saudável, número 1. No momento que ele se tornar um caso suspeito, número 2. É importante se lembrar que só vai ser preenchido a data desse monitoramento quando for realizado efetivamente o contato com o indivíduo. Se você não conseguir o contato, você não vai preencher. Outra coisa é que ele deve ser feito, no mínimo, um dia sim, um dia não. O ideal são todos os dias, sempre que possível, mas em uma situação de muitos casos e que o município ele não tenha uma equipe para monitoramento na quantidade que consiga absorver a demanda,
é necessário que seja feito pelo menos um dia sim, um dia não. E aqui o final do monitoramento, ele vai dizer qual foi o desfecho dessa ficha de monitoramento. Se esse caso ele se tornou um suspeito de COVID, se ele se tornou um paciente COVID positivo, se ele foi um contato descartado, se teve perda de segmento, exemplo, o paciente se mudou para um outro estado, se mudou para um outro município e você não conseguiu mais o contato. Tem situações também onde esse paciente ele vai se negar, dizer, não, eu não quero que ninguém fique ligando para mim, eu não quero ninguém na minha casa. Então, ele se recusou realmente a ter esse acompanhamento pela equipe e também tem o problema intrínseco do problema do processo de trabalho, algum problema com a equipe de monitoramento, ou não foi encontrado mediante a ligação. Por isso que é importante a gente colocar 2 números de contato telefônico. Aqui é um fluxograma de monitoramento um pouco mais trabalhado, para a gente dar uma olhada. Então, a partir do momento que eu procurar cada contato que foi listado lá no meu rastreamento, a partir do meu contato, se ele não foi encontrado, infelizmente, esse monitoramento ele vai estar encerrado. Não foi encontrado. Porém, se eu encontro, eu tenho 2 possibilidades. Se o paciente, ele se recusar ao monitoramento, ele vai ter um desfecho de monitoramento como encerramento, como recusa. Mas se ele aceitou, eu vou passar a monitorar esse indivíduo pelo menos a cada 2 dias, até o 14º dia e registrar naquela fichinha. E aí a gente vai ver daqui a pouco que a gente vai ter mais ou menos que um espelho daquela ficha dentro do SUS Notifica para ser alimentado. Então, aqui, nesse braço aqui, nós temos avaliar o aparecimento de sinais e sintomas para esse paciente que está sendo monitorado. Se ele não desenvolveu os sinais e sintomas durante esses 14 dias, até o 14º dia, o monitoramento ele é concluído como encerramento de caso descartado. Se ele desenvolveu algum sinal e sintoma, seja de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave, vai ser orientado que seja feito atendimento médico e concluir o nosso monitoramento como um caso suspeito para a COVID. A partir do momento que eu tenho a perda de segmento, esse pode ser por um motivo de desistência do monitoramento, ele pode ser através de uma não localização do contato, por algum motivo. Os 2 vão ser perda de segmento, eu iniciei esse monitoramento, mas eu não estou conseguindo dar continuidade. Eu posso ter problemas na equipe de monitoramento, tem lá a opção para ser assinalado, encerrar como problema na equipe de monitoramento. E aqui no primeiro eixo, que na verdade eu inverti, né, comecei pelo segundo braço, nós temos, sempre que possível, realizar. Se eu tenho aqui durante esse monitoramento, sempre que possível, realizar o exame para detecção, né, quando ele for oportuno, se ele for detectável, ele é concluído o monitoramento como um caso confirmado para a COVID-19, e aqui eu tenho, quando ele não detectável, um caso descartado, mas mesmo assim a gente segue em monitoramento, porque o exame não detectável de um SWAB, ele não exclui a possibilidade desse caso, ele à frente, ele vinha a desenvolver sintomatologia. A gente sabe que tem algumas variáveis que podem interferir nesse não detectável, exemplo de acondicionamento de amostra, período de oportunidade, certo? Então, é importante que a gente tenha um carinho especial. Então, aqui nós temos listados todas as opções de encerramento de monitoramento, seja ele encerramento pelo caso confirmado, descartado, encerrar como caso suspeito de COVID, encerramento por perda de segmento ou algum problema também na equipe de monitoramento. Uma coisa que é muito perguntada. Fernanda, quando eu faço esse rastreamento que o meu contato lá dentro do, digamos, do 14º dia, 10º dia, ele se tornou um caso confirmado no meu monitoramento ou um caso suspeito. Eu ainda preciso inserir a notificação dele no SUS? Precisa, claro que precisa. A notificação dele é contabilizada como caso, realmente, quando você coloca ele como caso suspeito. É diferente dele estar aqui sendo acompanhado como um monitoramento de caso. Esse monitoramento, vocês vão ver mais à frente, que ele tem a chavezinha, que vai ser o CPF, e ele vai se poder baixar o banco e vocês poderem ver uma cadeia de transmissão, realmente, quando se fizer a busca
digamos assim, dos nossos rastreios. Então, para a gente dar uma olhada logo aqui no ESUS Notifica, a gente vai realizar o acesso, como todo mundo já conhece, mas aí eu coloquei o iniciozinho, porque nós temos novos colaboradores que ainda estão entrando nos municípios, e aí a gente precisa colocar minimamente o que é necessário. Então, entrando no endereço do Notifica Saúde, vai colocar o seu e-mail e senha que foi cadastrado. Se você ainda não tem, vai precisar criar um acesso, certo? Se você for um perfil municipal, é necessário entrar em contato com a Secretaria Estadual, informar o perfil que foi desligado do seu município e solicitar a autorização do novo gestor para ter acesso ao banco municipal. O gestor municipal, ele vê o município como um todo. O autocadastro, ele vê apenas quem ele notifica. Lembrando que o encerramento de caso, ele só é possível através do perfil do ESUS municipal. Então, colocou o seu e-mail, senha, assinala que não é robô, geralmente aparecem algumas imagens para serem assinaladas, e vai colocar entrar. Essa daqui vai ser a imagem atualizada do nosso ESUS Notifica. Desde a última aula que nós fizemos, vocês vão ver que acrescentou aqui dados de notificação da COVID e a parte de monitoramento. Então, a gente tem identificação, no caso meu aqui, é estadual, porque o meu perfil, ele vê a Paraíba como um todo. Ele vai aparecer o CPF, eu cobri aqui o meu como uma situação mesmo de proteção. Então, as notificações, o eixo de notificações, gestão de usuários, que é importante para os gestores municipais poderem autorizar os seus autocadastros que vão poder realizar esse monitoramento, certo? Vocês vão poder fazer isso através aqui da aba de gestão de usuários. Meus dados é onde eu posso atualizar caso tenha mudado alguma coisa dos meus dados. Os dados de vacinação, a parte de monitoramento, aqui do lado, formulários, a descrição do tipo do agravo, e aqui do lado a gente vai ter como incluir notificação e onde visualizar. O 12 vai ser justamente onde nós conseguimos sair com segurança. Não vou me deter muito a falar disso, porque a gente já falou lá na última videoaula. Então, para incluir uma nova notificação, eu vou passar rapidamente, foi printado e colocado até um do ladinho do outro, como aparece a tela de notificação, as telinhas, só para a gente chegar no final, onde aparece a parte de monitoramento. Então, para incluir uma nova notificação, eu vou naquela cruzinha que tem do lado do olho, vou clicar, e aí vai aparecer essa primeira parte de identificação, eu vou assinalar se o paciente ele tem CPF, se ele é profissional de saúde, se ele é profissional de segurança. Quando ele não tem CPF, é necessário colocar um cartão nacional do SUS. Se ele não é brasileiro, eu vou estar precisando colocar o meu passaporte, certo? Se ele é um profissional de saúde, é importantíssimo discriminar qual é o profissional de saúde, se é um técnico de enfermagem, um físio, um nutricionista, um farmacêutico, certo? Nome, data de nascimento, sexo, campo importantíssimo que muitas vezes, às vezes é negligenciado, infelizmente, raça, cor, é importante perguntar para o indivíduo qual é a cor que ele se declara, que ele se considera, se é comunidade ou povo tradicional, caso seja, discriminar qual é, assinalar qual é, colocar o endereço aqui do nosso paciente, lembrar que o município de residência é um campo importantíssimo para ser assegurado de ser preenchido corretamente, lembrar que o caso ele é contabilizado para um município de residência. O contato do celular e o contato telefônico. A data da notificação geralmente é preenchida automaticamente, mas caso tenha acontecido algum problema e essa notificação não seja da data do dia que você está alimentando, tem como você alterar e colocar da data fidedigna de notificação, assinalar sinais e sintomas, data de início de sintomas, que é importantíssimo para poder avaliar quais são os testes diagnósticos que podem ser feitos adequadamente específicos para esse paciente, uma vez que cada teste ele tem um período de oportunidade distinto, quais são as comorbidades que devemos assinalar aqui, nisso a gente pode fazer inferência de quais são os grupos que estão correndo maior risco, e o estado do teste, lembrando que quando a gente coloca só solicitado,
algumas vezes não vai aparecer a informação com completitude para a gente estar assinalando abaixo. Então, quando você coloca coletado, ele já diz qual é o tipo do teste, a data que foi coletado, e quando você já tem o resultado do exame, que você já coloca que ele já foi realizado e já tem resultado, aparece para você colocar não só o tipo de teste, como também o resultado do teste que foi disponibilizado. Então, abaixo disso tudo, que é quando é concluído, né? Perdão, gente, que é quando é concluído. E aí, quando você passa por tudo isso, no final, você vai encontrar o registro de monitoramento de contatos. Você vai clicar onde é adicionar contatos, certo? E aí ele vai abrir o equivalente àquela fichinha que nós vimos anteriormente. Só como eu já falei para vocês, a primeira e a segunda coluna, o sistema ele preenche automaticamente. Então, o indivíduo que vai estar digitando o caso, ele vai se deter a preencher o nome completo do paciente, município de residência, estado de residência, o CPF. Nesse momento, ele é opcional. Porém, quando vocês forem realizar o monitoramento do caso, que vai ser no outro campo, aí vai ser necessário, sim, realizar a inserção desse campo de CPF e qualificar melhor a ficha. Quais são os campos? Todos os campos aqui, eles são obrigatórios, exceto a parte do CPF e o segundo contato de telefone. Mas eu reforço que esse segundo contato de telefone é muito importante, porque algumas vezes o indivíduo ele tem algum problema com esse telefone, quando coloca um telefone só, e aí você acaba perdendo o segmento do monitoramento, porque só tinha um contato de telefone, né? Quando você tem dois, fica mais fácil de você estar realizando o monitoramento do caso. Então, só reforçando, todos os campos são obrigatórios nessa ficha, exceto o CPF e o segundo telefone. Mas é importante realizar a qualificação da ficha quando a gente for propriamente dito com o acompanhamento do caso. Então, preencheu tudo direitinho, dizendo qual é, inclusive, a relação com o caso, se foi um contato domiciliar, na escola, se foi um evento social, se foi algum outro distinto, tem como especificar. Você vai salvar o seu rastreamento, né, o seu registro de contato. Existe algum limite de contatos para ser inserido em cada caso suspeito ou confirmado dentro do SUS? Não existe. Digamos, Fernanda foi para uma festa, que não deveria ter ido, mas Fernanda foi para uma festa e lá ela teve contato com 10 pessoas e ficou sem máscara, enfim, teve um contato próximo, mais de 15 minutos, um distanciamento que geralmente em festas é menor do que 1 metro. Então, eu vou registrar, eu vou rastrear quem são essas 10 pessoas e vou estar listando aqui, abaixo da notificação de Fernanda, que foi a minha pessoa que apareceu sintomatologia e se tornou caso suspeito ou confirmado, tá bem? Então, não há limite para registrar aqui contatos. Passando aqui um pouquinho mais da frente para vocês, voltando para aquela tela inicial, eu vou mostrar para vocês alguns campos onde a gente pode fazer a exportação, a localização e preencher os demais pontos, que seria aquela segunda ficha de monitoramento, a ficha individualizada de cada contato, tá bom? Então, abri o meu SUS, vou lá direto na abinha do monitoramento, então já mudou a localização, para colocá-la no rastreio, vai ser no final da notificação, mas para realizar o preenchimento da ficha do meu caso monitorado, eu venho aqui na abinha de monitoramento, tá bem? Quando eu clico, vai aparecer esta tela para mim. Então, o que é que eu tenho dizendo aqui para vocês? Que ao clicar no módulo monitoramento, para editar e visualizar os dados dos contatos cadastrados para monitoramento, eu posso clicar nesse ícone, que são 3 pontinhos em pezinhos, ou seja, a mesma dinâmica que a gente utilizava nas notificações, né, para acessar o painel de controle, só que lá a gente acessava as informações da notificação, e aqui a gente vai estar acessando as informações do caso monitorado. É bom ter isso bem distinto em mente. Para realizar a exportação dos casos, nós vamos clicar em botão de exportação de CSV, certo? Que é esse que vocês estão vendo circulado. E também é possível fazer um filtro mais, digamos assim, mais específico, que seria essas 3 linhas em formato de triângulo de cabeça para baixo.
Então, vocês veem que a dinâmica permanece mais ou menos a mesma. Lembrando que, se a gente fizer a exportação dos casos monitorados, mais uma vez, vamos esbarrar naquela parte do ESUS, onde ele vai trazer os últimos 7 dias, ou seja, o que seria equivalente à última semana epidemiológica, certo? Então, vamos lá. Se eu posso realizar aqui, eu posso realizar uma busca, uma pesquisa do meu contato pelo nome do indivíduo, posso estar colocando o nome do paciente, pesquisar, colocar um enter, digito o nome, coloco um enter, e aí ele vai me trazer o nome do indivíduo, eu posso acessar as informações dele através dos 3 pontinhos da lateral, que seria o painel de controle, e aí eu posso editar o meu monitoramento, eu posso visualizar a minha ficha de monitoramento, e eu posso também imprimir essa ficha de monitoramento, tá? Então, vamos ver como é que ela se apresenta, essa ficha de monitoramento. Já vimos ela, como ela aparece em PDF, vamos ver como é que ela aparece aqui no sistema. Então, vocês vão ver aqui que ela aparece com o ID do contato, tá? O ID do caso fonte, o nome completo do indivíduo, o município de residência, o telefone de contato, vai aparecer todas as variáveis, inclusive a data do último contato, certo? A relação com o caso, tudo isso deve ser preenchido, inclusive a parte do CPF do Cartão Nacional do SUS. Ou um ou outro, ele vai precisar ser devidamente preenchido, qualificando a ficha, quando nós estivermos realizando o acompanhamento, o monitoramento do caso. Na parte dos dias, de cada dia, cada vez que você fizer o contato com o paciente para verificar como ele está naquele dia, você vai colocar a data e como é que ele se encontra. Se ele permanece saudável, foi visto e está saudável, ou se ele se transformou no caso suspeito, tá? Lembrando que a gente faz isso pelo menos um dia sim, um dia não, mas o ideal é todos os dias. Vai colocar OK e vai salvar, que é justamente discriminando, né? Colocando para vocês isso que eu acabei de falar, que ele deve ser feito no mínimo 2 dias, esse acompanhamento, que você vai preencher apenas nos dias que você realmente fizer, tá? A parte do resultado do monitoramento, vocês vão colocar aqui ao final dos 14 dias ou dos 10 dias, depende do andamento de cada caso. Vocês vão colocar qual foi o final, qual foi o fechamento desse monitoramento, se teve uma perda de segmento, se ele não foi encontrado, se ele recusou, se houve problemas com a equipe de monitoramento, se ele foi um caso que foi descartado, suspeito de Covid ou Covid confirmado, tá? E vai confirmar para poder preencher direitinho e salvar. Ou seja, faço meu monitoramento a cada dia e salvo. No final do meu monitoramento, que eu vou colocar essa última parte, tá bem? Lembrando sempre, no final dessas operações, pessoal, salvar, para não perder as informações de vocês, tá bom? Aqui, só para mostrar para vocês como aparece o campo de filtro avançado, onde vocês podem, já tendo as informações desse indivíduo que você quer encontrar, você pode colocar especificamente qual é o município de residência, o CPF, a relação do caso, o ID do caso fonte, enfim, colocar todas as variáveis, data do início do último contato, status de monitoramento, você pode colocar aqui, fazer um filtro mais avançado e consultar, né, estar realizando a confirmação e consultar. E para realizar a questão da exportação, é só clicar em exportar CSV e vai realizar a exportação. Porém, para verificar é o mesmo sistema. Vai ter que ir em verificação de exportação. Então, primeiro você faz a exportação, tá puxando as informações dos últimos 7 dias. Depois você vai em verificar exportações, que aí vai ser aquele mesmo sistema. Ele vai aparecer cada exportação numa linha, na nuvenzinha que tem uma setinha para baixo, você vai clicar e fazer o download das informações. Na gestão de usuários, quem pode realizar esse monitoramento? Tanto quem é autocadastro, ele pode ser notificador e monitor, só que ele só vai poder monitorar os casos que ele realizou a notificação, certo? O perfil municipal, ele pode também ser monitor,
dos indivíduos cadastrados no seu município, tá? Mas se ele estiver, assim, como municipal e monitor e não estiver como notificador, ele não notifica. Ele só consegue notificar também se ele estiver como notificação municipal e monitor. O estadual também ele tem as 3 possibilidades e o federal. Lembrando que isso aqui vocês ajustam na parte de gestão de usuários. Então, eu, como gestor municipal, eu posso identificar quem são os meus usuários de autocadastro, que eu vou deixar não só notificando, mas que também serão monitores de caso, porque eles vão ter que monitorar quem eles estão colocando como caso contato lá na segunda parte da minha ficha do SUS Notifica. Aqui eu deixei para vocês os links de material de apoio, onde vocês encontram o tutorial do Ministério da Saúde, que foi baseada nessa aula que vocês estão vendo, encontram a ficha em PDF, as fichas em PDF, né? Os guias de vigilância epidemiológica atualizados, e aqui aqueles lembretes importantes para o pessoal que está chegando agora. Lembrar que casos leves e moderados devem ser registrados no SUS Notifica. Quando o caso ele já chega como hospitalizado, grave, óbito, se hospitalizou, entrou para uma gravidade maior, foi a óbito, independente se foi em casa ou no hospital, ele precisa ir para o CIVEP Gripe. Se o caso, ele foi primeiro um caso leve, entrou no SUS Notifica, depois ele chegou a ser internado e ele vai para o CIVEP Gripe, a gente tem que lembrar que lá no SUS Notifica eu vou precisar atualizar o meu campo de evolução para que ele seja colocado. Se ele está internado, lá no SUS eu vou colocar ele como internado. Se ele foi a óbito, eu vou estar colocando que ele foi a óbito, certo? E os casos notificados, eles devem ser acompanhados até o término do adoecimento e a ficha atualizada até o seu encerramento. Esse acompanhamento que vai gerar as evoluções do campo evolução e da classificação final. Bom, pessoal, isso era o que nós tínhamos para hoje no nosso contato. A grande maioria já tem o meu celular, pode entrar em contato. Quem ainda não tem, pode entrar em contato com sua gerência, que eles vão repassar não só o meu contato, como também existem pontos focais nas gerências regionais de saúde para esclarecimento de dúvida. E no mais, nós estamos aqui à disposição. Até a próxima.